Fala galera, tudo bem? Professor Eduardo aqui dando as boas-vindas para vocês. E para a galera que vai fazer a prova de Barretos agora nesse final de semana de residência em Física Médica, vamos deixar uma dica bem legal aqui para vocês, tá pessoal? Vou resolver uma das questões da prova, a questão 37, e fazer uma discussão rápida sobre isso para você já chegar pronto para essa prova e talvez possa ter uma questão desse tipo. Tá, gente? A questão 37, ela pede para a gente analisar a força por unidade de comprimento entre dois fios condutores, certo? Se está falando em unidade de comprimento, gente, pensando no sistema internacional, a gente pode dizer que cada trajeto do fio vai ter 1 metro, né? A gente pode pensar dessa maneira. Bom, dito isso, tu poderia perguntar, professor, qual equação eu uso, né? Então, para resolver esse problema. Vamos partir da ideia, então, gente, da força magnética ou força de Lorentz, como você preferir, que é dada pelo vetor campo vezes a corrente vezes o comprimento de fio vezes o seno de θ, né? Lembrando que esse ângulo, esse θ, é o ângulo entre a corrente e o campo. E como nesse caso a gente vai ver que faz 90 graus, a gente pode dizer que seno de 90 é igual a 1. Então essa equação ela acaba ficando, né? Força magnética, ela é B I L, né? Partindo desse pressuposto, a gente já tem elementos para resolver. No entanto, a lei de Ampère, ou a equação de campo para fio condutor, ela nos diz que é μ0 vezes I 2πr, né? Onde essa é a constante magnética, e essa constante magnética, ela vale, né? Ela é uma constante que vale 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Perfeito? Isso é dado para nós na questão, da mesma maneira que diz que a intensidade das correntes é de 5 amperes em ambos os fios e que eles estão em sentidos opostos. Gente, toda vez que fala para calcular uma força, nós temos que lembrar que é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, a gente tem que analisar a intensidade, a magnitude, a direção e o sentido. No entanto, essa questão ela está preocupada com a intensidade da força magnética, que é o que a gente vai calcular aqui. Mas depois, rapidamente, eu dou uma discutida rápida sobre a questão da força, a direção e o sentido, tá bem? Olha só, se a gente pegar, né, e concatenar as duas equações, nós podemos chegar na equação da força magnética para quando a gente estiver analisando dois fios. Por quê, gente? Porque vamos pegar como exemplo o fio 2. Analisando o fio 2, se a gente usar a regra da mão direita, botar o dedão no sentido da corrente e apontar lá para o fio 1, a gente podia perceber que o campo produzido pelo fio 2 no fio 1, né, o campo está entrando, a gente pode pensar dessa forma. Então, analisando isso, a gente tem essa intensidade de campo e a gente pode calcular a força lá no fio 1. Só que a força no fio 1, ela vai ser feita pelo campo produzido pelo fio 2. E aí a gente consegue, então, juntar essas duas equações, né? E essas equações ficariam assim, se vocês concordarem comigo. Ó, vou até escrever de cor diferente. Ficaria assim, ó. μ0 vezes, como quem está produzindo, né? O campo é o fio 2, nós vamos botar I2 dividido por 2πr, ou seja, esse é o nosso B, só que a gente está falando da força no fio 1, então, vezes I1 vezes L, nesse caso, o comprimento dos dois fios que a gente está analisando, né? Matematicamente, como que ficaria, então, essa equação, né? Ela ficaria assim, vamos manipular aqui. Força magnética vai ser dado por 4π vezes 10 na menos 7 vezes 5 vezes 5 vezes uma unidade de comprimento, 1 dividido por 2π. E o raio é a distância aonde o campo está sendo feito. Então, se vocês concordarem comigo, 10 centímetros, 1 vezes 10 na menos 1. Perfeito, gente? Então, olha só. Força magnética, nesse caso, vai ser igual. Simplificamos os πs, né? Geralmente é isso que vai acabar acontecendo. Simplificamos os πs e vamos ter o seguinte, ó, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 1, 25, 25 vezes 4, 100. 100 dividido por 2, 50. Então nós temos 50 vezes 10. Cuidado, esse 10 na menos 7 fica lá, e esse 10 na menos 1, ele sobe 10 na 1. Então nós temos que a nossa força magnética, ela vai ser de 50 vezes 10 na menos 6, ou, se você preferir, ela vai ser uma força magnética
de 5 vezes 10 na menos 5 newtons. Como ele sugeriu para nós que era por unidade de comprimento, a gente vai colocar o metro aqui, já que a gente usou ele para resolver ali. Tudo bem, gente? Então essa é a resposta dessa aqui, vai com certeza te ajudar para a prova. E aí, eu quero fazer aquela análise que eu falei antes, conceitual, né? Perceba que para a gente fazer essa análise, nós vamos usar a regra da mão esquerda e da mão direita, né? Então, como eu disse, ó, o fio 2 ele produz um campo que está entrando. Vamos analisar como é que ficaria, então, a força magnética lá no fio 1, usando a regra da mão esquerda, né? Lembrando, gente, dedão, a gente tem força, indicador, a gente tem o vetor campo e o dedo do meio, a gente tem a intensidade de corrente, né? Então, perceba, ó, vamos lá, um dedo por vez, né? O campo está entrando, a corrente está para cima, então a força magnética ela estaria para a esquerda, ela estaria empurrando esse fio para a esquerda. A força magnética estaria nessa direção e neste sentido. Se a gente reproduzisse o mesmo raciocínio, né, utilizando também a regra da mão direita agora para campo, lá no fio 2, nós perceberíamos que isso se repetiria, né, no fio 2. Ó, o campo entrando, a corrente para baixo e a força magnética para a direita. Então, quando nós tivermos correntes em sentidos opostos nos fios condutores, nós teremos os fios se repelindo, né? Se afastando um do outro. Se fosse no mesmo sentido, eles estariam se aproximando. Beleza, gente? Tomara que caia algo parecido com isso lá na prova. Boa prova aí para vocês.